Já estamos de volta, agora são 10 horas e 30 minutos. E hoje é o Dia Nacional do Diabetes. Todo mundo tem algum familiar ou amigo que convive com a doença. Apesar da alta incidência dentre a população brasileira, muita gente não conhece os sintomas e o risco do diabetes não tratado. É sobre isso que vamos conversar agora com a médica endocrinologista Thaís Tanuri. Bom dia, Thaís. Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia. Vamos começar o nosso bate-papo falando exatamente sobre o que é o diabetes. Então, o diabetes ele é um distúrbio metabólico, ele é uma doença crônica que pode corresponder com ou a falta da produção de insulina de uma maneira adequada ou a dificuldade da ação dela. E aí a gente tem uma lista de diversos mecanismos que podem proporcionar isso, mas se a gente quiser resumir de uma forma mais clara, ou é a falta da insulina ou a dificuldade dela agir no corpo, o que gera glicose alta no sangue. E quais que são os principais sintomas do diabetes e como reconhecê-los? Então, o diabetes ela pode se apresentar de algumas maneiras, porque ou pode cursar de uma forma silenciosa, ou seja, o indivíduo não vai apresentar sintoma clínico, mas às vezes, quando a gente tem aquele estágio que a glicose ela já está ficando mais alta, que a gente chama de alguns sinais de insulinopenia, ou seja, a gente já está com uma baixa de insulina no sangue, então está gerando uma glicose mais elevada, pode gerar perda de peso, aumento da fome, falta assim, de disposição, o paciente pode fazer muito xixi, aumentar o volume urinário e a frequência, inclusive no período noturno, e como ele faz mais xixi, ele também tem aumento da sede. Então, diante desses sinais, assim, isso já é um motivo pertinente para que ele busque uma ajuda profissional? Com certeza. Se há alguma pessoa, algum familiar que está tendo perda de peso não intencional e também associado a essas outras condições que eu citei, é importante de procurar um médico para checar, que é bem provável que tenha hiperglicemia associada. E é possível identificar esse diabetes antes dos sintomas aparecerem? Ou a pessoa precisa esperar ter sintomas para realmente a doença ser identificável no exame? E buscar ajuda, né? Não, é possível sim. É recomendado que qualquer indivíduo, independente de ter algum problema de saúde ou não, a partir de 45 anos, faça exames de sangue, pelo menos anuais, que já englobam alguns fatores da glicose para a gente tentar identificar. Sendo uma pessoa mais jovem, a partir de 18 anos, por exemplo, é possível que seja feito exames de rotina, especialmente se tiver algum outro fator. Tem um sobrepeso, uma obesidade, algum histórico familiar, hipertensão, e aí a gente pode pegar esse diagnóstico antes de já estar muito acentuado, né? E, doutora Thaís, vamos falar agora sobre os tipos de diabetes. Quais são? Então, a gente tem uma série de divisões e subdivisões do diabetes. A grosso modo, o que a gente tem? O diabetes autoimune, que corresponde àquele diabetes tipo 1 clássico que as pessoas conhecem, que costuma acontecer mais no indivíduo mais jovem. Tem o diabetes autoimune quando a gente já está na fase adulta, a partir de 30 anos, mas que ele se assemelha ao que a gente vê quando criança, só que demora um pouquinho mais para começar a usar insulina. Tem o diabetes tipo 2 clássico, que a gente conhece, né, todo mundo, quem não tem um familiar, algum conhecido que é presente, que tem mais associação com sobrepeso, obesidade e também com idade. Já a gente possa ter também o diabetes gestacional, que acontece na mulher que não tinha um diagnóstico antes, mas desenvolve essa hiperglicemia na gestação. E a gente tem um correspondente que é chamado de miscelânea, que a gente tem tanto por doenças que podem causar isso, medicamentos ou por algumas mutações monogênicas, né, que é o diabetes tipo MOD, que é chamado na medicina. E quais são os principais fatores de risco por desenvolvimento do diabetes? Quando a gente pega para fatores do diabetes autoimune, então a gente não consegue rastrear muito previamente. Às vezes é um paciente que tem histórico de doença autoimune na família ou história pessoal. Já quando a gente pega o diabetes mais comum, que é esse diabetes tipo 2 que a gente comentou anteriormente, é importante da gente tentar sempre reforçar para a população que inatividade física, né? E não é só nem a inatividade que é de você só trabalhar em casa sentado, mas você também não se dispor a fazer exercício físico programado, ganho de peso, má alimentação, são aquelas coisas que a gente bate sempre na tecla e que são realmente relevantes de serem lembrados. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, hoje, Dia Nacional do Diabetes, e uma ótima oportunidade para você tirar suas dúvidas aqui ao vivo. Aproveita o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e manda o seu comentário para a gente.
Diabetes, a gente está falando de um problema de saúde pública mundial, né, doutora Thaís? E por que nos últimos anos teve esse crescimento da taxa de incidência? Então, a gente pode observar isso por diversos fatores, dentre eles o envelhecimento da população, porque a partir de 45 anos a gente tem uma chance aumentada de desenvolver o diabetes, então esse é um dos pontos. Quando a gente pega populações que têm um nível socioeconômico menor, então as pessoas que têm uma condição social mais baixa têm uma chance também aumentada porque acabam fazendo uma dieta com um alto índice de carboidrato, então isso também pode gerar. Além dos itens que a gente comentou previamente, que é quanto mais a gente tem acesso à tecnologia, menos a gente se movimenta, então mais sedentário a gente fica. Cada vez mais a gente opta por alimentos que são rápidos, fáceis e palatáveis, e dificilmente eles são mais saudáveis. Então isso gera ganho de peso da população. Então são esses facilitadores que, na verdade, nos colocam, né, ali num comodismo que é prejudicial à saúde. Sim, com certeza, com certeza. E quais que são os métodos de diagnóstico? Eles variam de acordo com esses tipos que você já explicou pra gente? Sim, o diagnóstico de diabetes, a gente tem algumas avaliações laboratoriais que são possíveis de ser feitas. Dentre eles, quando a gente faz um exame de sangue com jejum de pelo menos 8 horas, é a glicemia de jejum, que provavelmente todo mundo, a maioria que está assistindo já fez em algum momento. Quando a gente avalia esse valor superior a 126, igual a superior a 126, é um ponto. A hemoglobina glicada, que também é dosado pelo sangue, que dá uma média das glicoses dos últimos 3 meses, quando esse valor está igual ou superior a 6,5 também. Também a gente usa como método diagnóstico o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele TOTG. Talvez muitos homens não tenham feito, mas mulheres na gestação acabam fazendo. Você dosa a glicose do paciente em jejum e pós 2 horas de uma sobrecarga de glicose feita no laboratório. Se esse valor der igual ou superior a 200, também bate o martelo, né, para diabetes. Sendo que nesses 3 que eu falei, a gente tem que ter mais de um exame alterado. Então, você pode pegar ou o mesmo exame alterado em momentos diferentes, ou uma glicemia de jejum e hemoglobina glicada, hipoteticamente. E tem um outro método que é a glicose da ponta do dedo, que é aquela glicemia capilar, superior a 200, com aqueles sinais que a gente comentou, de perda de peso, de paciente com aumento de ingesta hídrica, fazendo, né, mais xixi. Então, se a gente tem esse 200 de glicose do dedo com mais esses sintomas, aí a gente nem precisa de outros métodos diagnósticos, a gente já pode afirmar. E uma dúvida da Toninha de Varginha, nossa telespectadora, é a seguinte: por que os diabéticos podem sofrer, por exemplo, amputação de membros? Porque o diabetes, quando a gente permite que o nosso corpo fique em hiperglicemia por mais tempo, e o nosso corpo ele já está sofrendo se ele fica com a glicose superior a 180, então não precisa ser 300, é um valor até menor do que a gente acredita. Se a gente permite que o nosso corpo vá fazendo isso, ele vai causando lesões microvasculares, que são elas nos olhos, nos rins, e também podem ser aquelas que geram esses riscos do pé diabético, que aí a gente acaba tendo um paciente que tem uma perda de sensibilidade. Então, se ele não está sentindo bem o membro inferior, essa região, assim, por exemplo, o plantar do pé, ele vai machucar mais. E ele também pode proporcionar com que ali faça infecções que sejam mais difíceis de ser tratadas, e aí vai complicando e gera amputação, infelizmente. E são casos raros ou mais frequentes do que a gente imagina? Infelizmente não são raros, Acontece com uma certa frequência, e às vezes eu converso com alguns pacientes porque eles podem estar naquele momento da vida bem controlados do diabetes, mas eu falei, mas em algum momento você já não esteve? Aí ele fala, há 5 anos atrás eu já não estive. E aí o corpo, às vezes, mostra essas consequências um tempo depois. E a pergunta do Pedro Paulo, de BH, talvez tenha relação com essa também. Ele quer saber por que a cicatrização é mais lenta para quem tem diabetes. É pelo mesmo motivo, né? A gente observa que, por causa da neuropatia diabética, a gente observa uma dificuldade da circulação e uma facilidade do paciente lesionar por essa perda de sensibilidade. E a Jéssica, também de BH, ela pergunta o seguinte: qual a diferença de pré-diabetes para diabetes? Uma pessoa pré já é considerada diabética? Então, a gente tem esse período de pré-diabetes que, laboratorialmente, naquela hemoglobina glicada que eu comentei, a gente tem um exame que está de 5,7 a 6,4 e uma glicose de jejum que fica de 100 até 125. Ou então aquela alteração daquele teste que eu falei que a gente toma um líquido, que pós 2 horas fica de 140 até um valor inferior a 200. Esse é o que a gente configura para diagnóstico. Nesse momento, é o corpo do paciente dizendo para a gente, olha, não tô sabendo lidar bem com açúcar.
E aí, muitas situações é indicado a gente já tratar com medicamento, além de mudanças de estilo de vida, para que o paciente não comece a desenvolver uma hiperglicemia mais acentuada que configura o diabetes e todas aquelas consequências, né, que a gente vai tendo junto. Vamos falar agora um pouquinho também sobre o tratamento, doutora. Como que ele acontece? Existe uma abordagem única ou também vai variar de acordo com o tipo ou de acordo com o paciente? Como que é? Varia bastante. Até mesmo nas diretrizes, a gente tem um leque bem amplo de condutas. A gente sempre tem que ver quem que é o nosso paciente. Então, qual que é a idade, qual que é o tipo de diabetes, o que tem de problema de saúde prévio. E, baseado nisso, a necessidade de fazer um tipo de medicamento, 2, 3, esses medicamentos associados à insulina ou só a insulina, qual forma de usar a insulina, uma vez ao dia, várias vezes. Então, na medicina tem se falado muito numa conduta personalizada, porque a gente tem que ver quem que é o nosso doente para poder tratar. E a telespectadora Lara Melissa, ela trouxe uma pergunta que a gente até comentou aqui no iniciozinho, né, do nosso bate-papo, que é sobre os sintomas. Então vamos relembrar, né, para quem chegou agora e ligou a TV, quais são os sintomas que faz com que a gente consiga reconhecer e identificar com mais facilidade o diabetes? Então, lembrando que o diabetes ele também pode ser assintomático, mas nesse momento a gente vai identificar por exames de sangue. Porém, se a gente está querendo dizer a respeito de sintomas mesmo, são naquele momento que a glicose está ficando um pouco mais alta. O que a gente pode apresentar? O que o paciente pode mostrar? Que ele vai ter uma perda de peso sem explicação, por uma causa não provocada, vai apresentar uma frequência da urina, indo mais vezes ao banheiro para fazer xixi, isso inclusive no período noturno, pode ter aumento da fome e aumento da sede. Se algum desses sinais está acontecendo, a gente tem que ficar bem atento e procurar um médico. Agora, a nossa próxima pergunta é do Gustavo, de Juiz de Fora, e ele quer saber se quem tem diabetes pode agravar outros problemas de fígado, como, por exemplo, cirrose. A diabetes pode estar relacionado a outros problemas de saúde? Pode. Isso é uma coisa que a gente sempre reforça com os pacientes, porque a diabetes, especialmente aquela vez que a gente vai ficando em mau controle, ela aumenta o risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que vai sendo causado por hiperglicemia e ganho de peso nessa região abdominal. Essa esteatose hepática ela tem vários graus de acometimento, de leve, moderado e grave. Quando a gente já vai ficando nesse estágio mais acentuado, a gente pode ter fibrose e aí gerar cirrose, infelizmente, né? E antes da gente ir para o intervalo, uma ótima notícia. O Ministério da Saúde anunciou que vai concluir até o próximo dia 9 a distribuição de mais de 400 mil unidades de insulina análoga de ação rápida. O medicamento é utilizado no tratamento de diabetes tipo 1. A aquisição foi resultado de 5 meses de negociação com o setor farmacêutico após 2 tentativas frustradas. E a entrega antecipada da insulina foi motivada pelo risco de desabastecimento causado pela escassez mundial do produto. De acordo com o Ministério da Saúde, os estoques das insulinas regulares mais consumidas, indicadas para pacientes com diabetes tipo 2 e outros tipos, estão em níveis adequados. Essa distribuição representa um importante avanço na garantia do acesso ao tratamento adequado para pessoas com diabetes tipo 1 que dependem desses medicamentos para controlar a doença. E no bloco anterior você falou um pouquinho sobre o tratamento, justamente sobre isso, né? E alguns dos medicamentos utilizados. E eu quero saber, além da medicação, existem outros tipos de abordagem para o tratamento da diabetes? Sim, com certeza. A gente usa, como a gente falou no outro bloco, medicamentos orais, né, que são os comprimidos, usa insulina, só que isso sempre tem que vir associado à orientação de mudança de estilo de vida. O que a gente diz a respeito disso, né? Um controle alimentar, e não é para a gente ter restrição de carboidrato, né, que é massa, pão, bolo, assim, esses elementos que viram açúcar no nosso corpo, a gente não precisa restringir, mas tem que haver um controle, uma orientação com o nutricionista é sempre importante e prática de atividade física regular, porque isso tem um benefício muito grande para o tratamento e para todo o acompanhamento dessa doença. E como saber se o tratamento está de fato funcionando? Como fazer esse controle aí do progresso e da evolução? A gente vê tanto se o paciente anteriormente apresentava sintomas e a gente observa essa resolução, é um bom sinal,
Mas mesmo naqueles indivíduos assintomáticos, a gente tem exames laboratoriais, que são muitas vezes aqueles que a gente citou anteriormente, né? Então a gente usa hemoglobina glicada, pode em alguns momentos a glicemia de jejum. E se é um paciente que usa insulina, por exemplo, a gente tem uma teoria de tempo no alvo, ou seja, quanto mais tempo o paciente ficar dentro do alvo estimado para aquele controle, melhor a gente está conseguindo ter de resposta. E isso é muito individualizado. Então, um idoso, um indivíduo de 20 anos, uma gestante, uma criança, tem perfis completamente diferentes de abordagem. E vamos falar agora um pouco sobre a alimentação, que você já disse que é um fator tão importante. Quais alimentos aí realmente devem ser evitados e quais talvez sejam mitos, né? Que as pessoas acham que precisam cortar, mas que na verdade podem, né, consumir desde que com moderação. Cada vez mais a nutrição tem tentado mostrar isso para a população em geral, que não há nenhum alimento que a gente tenha que excluir ou recriminar da nossa alimentação. Mesmo as pessoas que têm diabetes, como aqueles que não têm. O objetivo é que a gente tenha uma alimentação saudável. Acaba que, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente não faz isso, né? Mas o que é de recomendado é que o indivíduo faça cerca de 5 refeições ao dia, evitando de pular, inclusive café da manhã, por exemplo, que algumas pessoas fazem, que a gente faça nas grandes refeições, possa ter um consumo de carboidrato, e eu digo isso como arroz, por exemplo, só que isso inclua até 50% da refeição, que tenha vegetais verde escuro, vegetais amarelos inseridos, evitar bebidas açucaradas artificialmente. Se possível, a gente tem que optar por alimentos que tenham mais fibras, então aqueles alimentos integrais, pão integral, arroz, também ajudam. E frutas, preferencialmente em natura, não em suco, porque a gente consegue aproveitar mais os benefícios dela, né? E você citou alguns alimentos agora, né? Mas ainda nesse processo de reeducação alimentar, quais devem ser priorizados, assim, quais devem estar ali no topo da lista? A gente tem que sempre incluir os grandes grupos, então você vai ter algum carboidrato de baixo índice glicêmico, eu digo isso colocando aquele carboidrato com um componente integral, com algum grão, porque ele vai ajudar a que, apesar de ter o aumento da glicose, você não faça isso de uma forma tão abrupta. Precisa ter as proteínas inseridas, porque é muito importante que a gente tenha uma manutenção de massa muscular, então a gente tem isso com carnes magras, e é importante até de alternar qual que é a ingestão durante a semana. A gente precisa ter um consumo de gorduras também, que vai ficar em cerca de 20% daquilo que vai ser consumido como uma refeição completa, sabe? E você aí de casa que está assistindo a gente, aproveita e manda a sua interação, sua pergunta sobre esse assunto para o nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela para você. E também tem a opção de você participar pelo chat do YouTube, e também pelas redes sociais da Diversa. Manda aí a sua pergunta para ser respondida ao vivo. A gente está falando hoje sobre diabetes. E vamos seguir agora sobre esse assunto, falando sobre atividades físicas, né? A alimentação e a atividade física são aí os pilares de uma vida saudável para qualquer pessoa, seja ela alguém com diabetes ou não, mas falando especificamente aqui, né, no caso das pessoas com diabetes, em tratamento para diabetes, como que a atividade física aí contribui para esse tratamento e influencia na vida dessa pessoa? Contribui muito mesmo, e por isso que a gente reforça com regularidade, e é importante de reforçar isso hoje. A Sociedade Brasileira de Diabetes, eles recomendam que seja feito, se possível, 3 vezes na semana, né? 150 minutos por semana. Pode ser dividido como 3 vezes de 50, por exemplo, de atividade física aeróbica, ou seja, vou ter um padrão de corrida, caminhada, algo que a pessoa consiga se sentir à vontade, mas também é ideal que a gente inclua 2 dias de atividade física de resistência e contra-resistência, um funcional, musculação. Lembrando que isso a gente consegue porque fazendo atividade física regular, a glicose ela consegue ser melhor utilizada no nosso corpo e também como uma proteção cardiovascular, que é algo que prejudica tanto nossos pacientes com diabetes. Sendo que pacientes que têm acima de 35 anos e têm diabetes, ou que têm menor idade, por exemplo, 25, mas já têm diabetes há mais de 15 anos, tem que antes consultar o cardiologista para ver se está apto a fazer esses exercícios. E o Roger, que está acompanhando o nosso programa lá de BH, ele disse que gosta muito de refrigerante, mas está com receio ali dessa questão da taxa, né, de açúcar que está alta. Ele quer saber se o refrigerante zero adianta. Já é alguma coisa? Já é uma opção?
Ele vai acabar tendo uma redução do valor quando a gente compara com o refrigerante normal, mas a orientação é que, se possível, vamos reduzindo cada vez mais até a gente conseguir não ingerir essa bebida com regularidade. Acaba que, se possível, não consumir, sabe? Então, no caso do refrigerante zero, vai ser aquele passo gradativo, pra gente ir começando a tirar. Vai conseguindo reduzir. Sim. Tem muita gente que tem, às vezes, a facilidade de cortar de uma vez só, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa força. A longo prazo pode ser mais difícil, pode ser mais difícil. Então, ter essa ideia, né, de ir tentando cortar aos poucos e aí fazendo essa troca, para a maioria das pessoas costuma ser, mas algumas pessoas têm essa habilidade de cortar e conseguir manter. Então, assim, aí fica a dica, né, pro Roger também identificar qual que é a melhor forma para você. Se você acha que é melhor tentar cortar de uma vez só ou fazer essa transição gradativa, mas como a doutora falou, o ideal é em algum ponto conseguir parar, porque o refrigerante, independente de se é com açúcar ou não é um alimento aí bom pra gente, né? Tentar deixar, às vezes, só para aqueles momentos sociais, mais pontuais, né? assim. Exato. A nossa próxima pergunta é do Cacau de Contagem. Tem algum público mais propenso? Idoso tem mais chance de ter diabetes? Essas são as perguntas do Cacau. Tem sim, foi uma boa pergunta, inclusive. A partir de 45 anos a gente tem esse risco aumentado e isso vai acontecendo gradativamente, esse risco de desenvolvimento do diabetes vai aumentando. Por isso que a gente observa hoje em dia que temos uma população com maior quantidade de pacientes diabéticos. Então, é um cuidado que precisa ter. Lembrando que, mesmo com o diagnóstico na fase assim, mais idosa, o alvo, o tanto que a gente tem que abaixar daquela glicose, vai ficando assim, um pouco mais permissivo do que a gente faz com um paciente de 20 anos, por exemplo. E o Ayrton, também de BH, como vários telespectadores que mandaram a dúvida, ele disse o seguinte: minha glicose está 125. É preocupante? Chá ajuda a diminuir? Então, a gente não tem como assim, confirmar que essas bebidas assim, tipo chá ou algumas ervas, façam essa redução. Isso não tem uma comprovação científica. É importante dele avaliar em qual condição que foi feito esse exame, se ele fez esse exame em jejum com pelo menos 8 horas, se ele já tem algum histórico, se é a primeira vez se isso acontece ou não, se tem a hemoglobina glicada também aumentada. Então, é uma soma de fatores, mas esse valor de 125 não é um valor legal. Então, é importante visitar o médico para poder revisar qual que é o contexto que esse 125 se inclui, para a gente ver se vai ter que repetir ou se isso já está dando algum diagnóstico, porque não é a primeira vez. Mas a ingestão do chá poderia ser prejudicial de alguma forma ou não? Porque talvez ela ajude também num processo de reeducação alimentar ou de, às vezes, poder trabalhar ali um aspecto de uma possível ansiedade, ele conseguir, né, através de, por exemplo, chá de camomila, conseguir dosar isso também. Seria prejudicial de alguma forma no caso do diabetes o chá ou não? A princípio, esses chás mais comuns que a gente tem com uma finalidade ou de reduzir a ansiedade ou de substituir, às vezes, algum outro tipo de bebida que é super açucarada, como a Coca-Cola, né? Não teria problema. A gente só tem que entender que isso não vai servir como um tratamento que substitua, por exemplo, um medicamento. Ótimo. Mas, para uma reeducação feita com uma orientação mínima, ele pode ajudar sim. A telespectadora também de BH, Patrícia, pergunta o seguinte: tenho diabetes tipo 2, tem como reverter com glifagem e glicazida? Então, o diabetes, ele infelizmente é uma doença que a gente tem um caráter muito crônico. Então, às vezes, se nessa situação ela se encontra acima do peso, por exemplo, com uma redução já de 5, 10% do peso atual, se ele está em excesso, a gente consegue observar valores menores de glicose, possível até de retirando alguns medicamentos, mas isso tem influência no tempo de diabetes, qual que é a condição de saúde dela no momento, se ela já tem diabetes há 10 anos ou não, se ela está em bom controle agora, mas sabendo que mesmo se é uma paciente jovem com pouco tempo de diabetes, que está em bom controle e que tem uma perda de peso importante, o nosso corpo daqui a 10 anos, ele vai lembrar que ele já não soube lidar bem com a glicose em algum momento. Então a chance disso retornar vai ser maior do que alguém que nunca esteve com hiperglicemia. E uma outra dúvida da Patrícia também para quem tem diabetes, qual o valor que tem que estar a glicose? Isso é uma resposta que a gente tem que entender muito o contexto, como eu disse, se é um idoso, se é uma pessoa gestante, tem essas variáveis, jovem, né? Se tem histórico de infarto ou não, mas pensando numa pessoa sem doença cardiovascular, não grávido e um adulto, o valor de glicemia de jejum tem que estar, para quem já tem um diagnóstico de diabetes, de 80 até 130 em jejum.
a gente avalia que pós 2 horas da refeição, esse valor tem que estar inferior a 180, especialmente inferior a 140, se possível. E com relação ao medicamento, doutora, existe algum efeito colateral, né? Isso, algum efeito colateral nas medicações? Quem toma, né, precisa tomar os remédios constantemente para o controle do diabetes, pode detectar ali alguma alteração no organismo que pode estar relacionado ao consumo dos remédios? Sim, todos os medicamentos que a gente prescreve, não só para diabetes, mas como para muitas outras condições clínicas, têm seus efeitos colaterais. O diabetes, a gente tem uma gama muito grande de classes que são para o seu tratamento, mas falando das mais comuns, igual a Patrícia comentou, né, agora, a metformina, que é um medicamento que pode, em alguns pacientes, gerar algumas alterações gastrointestinais, mas não é com todos, mas pode acontecer. Aí a gente tem que trocar forma da tomada, qual que é a forma de apresentação, o horário, para que isso se adapte um pouco mais. As sulfonilureias, que é glibenclamida, gliclazida, glimeperida, dependendo de qual que é o perfil de paciente, pode gerar hipoglicemia. Se a gente vai pegar para medicamentos, por exemplo, a liraglutida, que é um ótimo medicamento um pouco mais novo para tratamento do diabetes, pode dar também sintomas gastrointestinais, náusea, mas é tudo muito avaliado individualmente para ver se a gente pode efetivamente atribuir aquele sintoma ao medicamento, mas todos sim vão apresentar alguma coisa. E em relação aos perfis, né, a Patrícia ela disse que tem 48 anos e há 6 com diabetes tipo 2 e que normalmente fica ali entre 120 e 300. Eu vou até aproveitar essa pergunta da Patrícia para falar sobre tecnologia de uma forma geral, né? Hoje em dia, quais recursos estão aí, doutora Thaís, para ajudar nesse processo de gerenciamento mesmo dessa condição? Tem um investimento e um cuidado muito grande para o tratamento de diabetes. Isso é feito com muita frequência. Recentemente, né, agora nesse último final de semana, está tendo o Congresso Americano de Diabetes, então estão sendo apresentadas novas drogas, novas tecnologias. Atualmente, que a gente tem disponível no Brasil, a gente tem tanto aquele glicosímetro, que muita gente conhece, que faz a glicemia de ponta de dedo, que auxilia para o acompanhamento. A gente tem sensores de glicose, que é possível de colocar no braço, ele é do tamanho de uma moeda de R$1 e que é indicado para alguns acompanhamentos de pacientes diabéticos e que permite fornecer esse dado que eu comentei anteriormente de tempo no alvo, que a gente identifica quanto que está na meta, quanto que está em hiperglicemia e em hipoglicemia, que a gente também tem que evitar, é importante ressaltar isso. E existem alguns pacientes, especialmente o diabetes tipo 1, que é quem usa insulina com mais regularidade, tem aqueles dispositivos que é o sistema de infusão contínua de insulina, que é a famosa bomba de insulina, entre aspas, que é um dispositivo desse tamanho, que fica infundindo insulina 24 horas com microdoses no corpo daquele paciente. Então, cada vez mais tem sido estudado isso. E que bom, né? Porque é tão comum da gente ter alguém com diabetes, então que bom que tem sido avaliado e investido com regularidade. E a gente fica muito feliz de saber que esses avanços estão acontecendo, que eles estão realmente causando aí esse efeito positivo, mas também é muito importante falar de prevenção, né? Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vamos deixar um recado final aí para o pessoal de casa, para a gente prevenir realmente, o que fazer para a gente prevenir o diabetes e para quem já tem também conseguir manter um estilo de vida saudável, as dicas aí de ouro, né? Para a gente realmente conseguir ter sempre uma vida saudável e fugir do diabetes. Com certeza, é importante de falar isso para todo mundo em casa, né? Porque o diabetes ele é uma condição crônica. Infelizmente, alguns pacientes podem ter esse diagnóstico e a gente não vai conseguir revertê-lo, mas tanto para evitar a tal situação, quanto para ter um melhor acompanhamento, essas mudanças de estilo de vida, com prática de atividade física regular, se possível, se não houver nenhuma contraindicação, de 150 minutos na semana de uma atividade física como caminhada, corrida, com mais atividade física de força, que são essas 2 vezes na semana de musculação, com uma alimentação balanceada, reduzir um pouco de consumo de álcool, reduzir tabagismo, porque ele pode influenciar num pior desfecho para quem já tem diabetes. Então, fazer diversas alimentações bem controladas ao longo do dia para evitar que você tenha um consumo muito grande no momento só, tudo isso é importante. E independente se há fator de risco ou não, acho que todos nós aqui temos que tentar adotar isso para a nossa vida, né? E já estamos aqui realmente na reta final do nosso bate-papo, mas aos 45 do segundo tempo chegou mais uma dúvida aqui da Neuza Moreira Leite, através do YouTube. Ela perguntou o seguinte, doutora, quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Varia muito de acordo com o tipo de diabetes, né? Então, se ela está objetivando perda de peso, por exemplo,
Saiu um estudo grande que diz que se você comparar uma dieta hipocalórica com o jejum intermitente, talvez ele não seja superior a uma dieta hipocalórica quando a gente objetiva a perda de peso. O jejum para pacientes que são usuários de insulina tem que ser feito com extrema cautela, com acompanhamento, porque na maioria das vezes isso pode gerar hipoglicemia. Naqueles pacientes que são diabetes tipo 2, se eles estiverem com um acompanhamento de profissional da nutrição e com o médico, e se for indicado que seja a melhor opção para o perfil alimentar, pode ser feito, não é uma contraindicação. Mas não façam isso, especialmente se você tiver diabetes, sem recomendação e sem um acompanhamento adequado. Sim, doutora, muito obrigada por vir falar com a gente sobre esse assunto tão importante. A gente espera te receber aqui mais vezes. Com certeza conseguiu esclarecer muito bem as dúvidas do pessoal de casa. E a gente agradece também a todo mundo que participou com a gente, mandando perguntas e comentários aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Bom dia para todo mundo aí de casa.